crie, Pai amado, nos dê ânimo, Senhor, de te buscar em meio às dificuldades, Espírito Santo. Usa, Senhor, cada vez mais a vida do nosso pastor, Pai. Livra, Senhor, de todo mal, nossos líderes, Pai amado. Não permita, Senhor, que as setas venham, Pai amado, atrapalhar esse ministério, Pai amado. Tirar o foco, Pai amado. Eu creio que o Senhor está no controle enquanto nós estivermos firmes na palavra. Estamos mergulhados, Senhor, em Ti. Nada vai nos alcançar, Pai. Nenhuma seta maligna, Pai. Nenhuma palavra contrária. Nenhuma palavra de acusação. Nenhuma palavra, Pai amado, de destruição vai nos alcançar, porque nós estamos firmados, buscando firmar cada vez mais em Ti, Espírito Santo. Gratidão por essa manhã. Gratidão por nos permitir estar aqui nessa manhã de domingo, Pai. Buscando a Ti, adorando o Teu nome, porque o Senhor é real, é verdadeiro, Pai. O Senhor é verdadeiro e real, Pai amado. E nós sentimos, Pai amado. Nós sentimos a Tua presença, Senhor. Essa presença que nos transforma, que nos muda, Pai amado, que nos destrói, nos constrói. Oh, Senhor, somos vasos em Tuas mãos, Senhor. Somos tão pequenos, Pai amado, diante da Tua grandeza. Mas eu creio que o Teu poder é imenso, Senhor, o poder de cura e de libertação, Pai. E assim a Sua igreja ora, Pai amado, e busca, Senhor, nessa manhã de domingo, Pai amado. Glória a Deus, irmãos. Uma salva de palmas para o nosso Senhor. Glória a Deus. Graça e paz a todos, amém. Graça e paz a todos, amém. Glória a Deus. Glória, estão vivos, amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Bom é estar na presença do Senhor. Bom é poder viver o que Deus tem para nós. E estar lá de dentro do propósito de Deus. Só quem é ovelha do Senhor, abre a sua Bíblia aí. Livro de João. Evangelho do Senhor, a qual escreveu João. Guarda o Evangelho aí, João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 1 em diante. Tem como título Jesus, o bom pastor. Jesus, o bom pastor. João capítulo 10, versículo 1 diz assim: Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Versículo 2: Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas. As ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. E todos quantos vierem antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará
pastagem. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. O texto nos é bem claro que Jesus está contando uma parábola. Jesus sempre usou parábolas para falar com o seu povo. Parábolas é um método de Jesus para falar de coisas naturais, para revelar coisas sobrenaturais. Jesus usa coisas naturais, coisas normais para revelar coisas sobrenaturais e coisas anormais, coisas que não podem ser descartadas. Jesus vai falar de um lugar específico chamado Curral das Ovelhas. Israel, por ser um povo agricultor e pecuarista, a maioria dos seus membros tinha ovelhas por criação, por negócio. E Jesus, observando que havia currais particulares, onde um proprietário tinha o seu curral próprio, o seu lugar próprio para guardar as suas ovelhas, para que as suas ovelhas pudessem pernoitar ali. Porque ovelha particular não dorme no relento. Ovelhas particulares não dormiam nos pastos, soltas, sem proteção. Ovelha particular dormia no curral. Curral é um lugar cercado, onde só tinha uma entrada, onde só tinha uma porta. E ali, o proprietário das ovelhas pegava, colocava as ovelhas ali e fechava a porta. E somente pela manhã, esse pastor de ovelha ia lá e abria a porta e tirava as ovelhas do curral para levar para o pasto, para essas ovelhas se alimentarem. E Jesus vai usar esse contexto histórico, natural de Israel, para trazer uma mensagem para as suas ovelhas, porque Ele é o dono das ovelhas, Ele é o proprietário das ovelhas, Ele é aquele que cuida das ovelhas, Ele é aquele que não deixa as ovelhas confundidas, Ele é aquele que guarda as ovelhas no seu curral, Ele é aquele que protege, e Ele é aquele que fala com as ovelhas, e as ovelhas ouvem e entendem a sua voz. E por isso Jesus está trazendo essa parábola. E que Jesus observa que as ovelhas, elas adquiriram uma habilidade de discernimento, de ouvir a voz do seu Senhor e não se confundir com outras vozes. Jesus traz essa parábola demonstrando: as ovelhas têm discernimento, elas não se enganam com qualquer coisa, elas não se enganam com qualquer voz, elas não se enganam com qualquer mensagem. As ovelhas sabem o fundamento do teu pastor, as ovelhas sabem o fundamento e a verdade e o tom de voz do seu pastor. As ovelhas não se confundem. Embora a ovelha tenha uma característica de não gritar, mas elas têm a maior das melhores características de ouvir, de ter discernimento por audição. Glória a Deus. Mesmo quando elas estão com os seus olhos sem conseguir ver direito, porque quando a ovelha era levada para o campo para ser alimentada, no campo às vezes ela se misturava com parasitas, e os parasitas tomavam, causavam inflamação nos olhos,
causava inflamação nos ouvidos. E aí a Bíblia vai dizer que, no contexto, os pastores tinham que pegar óleo e encharcar a cabeça das ovelhas para que aqueles parasitas fossem arrancados dos olhos e dos ouvidos, porque sem ter visão e sem ter ouvido, elas poderiam ser levadas por estranhos. E aí o pastor tinha que ter o cuidado de tratar dos olhos e dos ouvidos, do discernimento das ovelhas, para que elas não fossem roubadas. Mas faz parte do processo de sair do curral, lugar protegido, ir para o campo para se alimentar e acabar absorvendo bactérias, absorvendo aquilo que não é para absorver, comer aquilo que não é para comer, e então faz mal para os olhos e faz mal para os ouvidos. Depende da voz que você está ouvindo, você não vai ter visão e você não vai ter discernimento daquilo que você está vivendo, porque você está dando ouvido para muitas vozes. E aí Jesus vai dizer: ei, ovelhas conhecem, ouve e conhecem a voz do seu pastor. Porque ouvir e não conhecer não muda muita coisa. Que você ouve aqui, você ouve ali, você ouve ali, você ouve ali, mas não tem discernimento, não tem conhecimento do que está ouvindo, não vai mudar muita coisa. Você pode a qualquer momento ser levado por estranho, por cultura e doutrina estranha daquela que o seu pastor estabeleceu sobre a sua vida. Eu estou falando do bom pastor Jesus, eu não estou falando de pastor A ou pastor B, eu estou falando do bom pastor. Aleluia. E eu já vou dizer uma coisa para você aqui, que talvez você fique decepcionado. Na terra você não tem nenhum bom pastor. O bom pastor é só um, Jesus. O que morreu por mim e por você é só um, Jesus. Glória a Deus. E ainda que homens se deem a sua vida para a obra, para tratamento de vidas e pessoas, ainda assim não é o bom pastor. Porque o meu sangue, o sangue de qualquer homem não pode redimir a sua vida. Somente o sangue do bom pastor é que redimiu a sua vida. Então, o bom pastor é somente Jesus. Glória a Deus. E aí Jesus vai trazer esta revelação e esse entendimento na palavra. De que ovelhas que ouvem, mas não têm discernimento, essas ovelhas não têm endereço certo, não tem curral, são levadas para onde o estranho levar elas. Mas Jesus está dizendo que as ovelhas do pastor estão em um curral. Só que estes currais, existia um curral particular que era só de um pastor, mas existia um curral comunitário, uma área grande, onde os outros pastores que tinham ovelhas, mas não tinham espaço para guardar as ovelhas do frio da noite, para não deixar as ovelhas dispersas no pasto, prontas para ser tomadas por lobos, então usava-se um curral comunitário, onde várias ovelhas eram colocadas ali, ovelhas de vários pastores diferentes, ovelhas de vários lugares diferentes, ovelhas de vizinhos, ovelhas de pastores que tinham outro entendimento, não importa, estavam todas lá no mesmo curral. Olha que maravilhoso. Temos entendimento diferente, temos ministérios diferentes, temos igrejas diferentes, mas a Bíblia diz que no final vão estar todas reunidas no mesmo lugar, porque só tem um pastor que vai poder reger elas. Sim, esse foi Jesus. Glória a Deus. E nesse curral comunitário estão várias ovelhas. Algumas já foram tratadas, outras estão cheias de carrapicho, outras estão cheias de bactéria, algumas têm discernimento, outras estão com os olhos e com os ouvidos tampados, está tudo ali misturado.
porque é comunitário. Se junta tudo num lugar só, porque precisamos se proteger da noite. E ali tem só uma porta de entrada. E Jesus está contando isso. E Jesus está dizendo: ei, aqueles que vieram antes de mim não são pastores, são ladrões, porque estes não têm particularidade com as ovelhas. Eles sabem que não adianta eles falarem, não adianta eles gritarem, não adianta eles chamarem, que as ovelhas não vão ouvir eles, porque não tem particularidade. É terrível ovelhas que não têm particularidade com o seu pastor. Eu estou falando de Jesus. Glória a Deus. Quando as ovelhas não têm particularidade com o seu pastor, ele vai chamar, ele vai gritar, ele vai clamar, e elas não vão ouvir, elas não vão obedecer, elas não vão seguir, porque não tem vida, não tem particularidade com o pastor. Esse Jesus está dizendo aí: estranhos, ladrões vão gritar, vão chamar, mas elas não vão ouvir, porque elas conhecem a voz do verdadeiro pastor. Então, se pessoas estão andando em engano porque ainda não deram ouvido para o verdadeiro pastor, mas quando deram ouvido para o verdadeiro pastor, para a verdadeira mensagem que se chama Jesus Cristo, então essas ovelhas vão achar o endereço no curral das ovelhas. Glória a Deus. Se ainda está perdido é porque ainda não deu ouvido para a voz certa. Glória a Deus. E essa voz certa não é pastor A nem B, não é igreja A nem B, é a voz do Supremo Pastor, do bom pastor que se chama Jesus. E se você estava sentindo perdido, comece a abrir os seus ouvidos e dizer: Senhor, só tu tem palavra de vida eterna para mim, a ti eu ouço. E aí Jesus está dizendo: as ovelhas permanecem, porque os ladrões sabem que não adianta chamar pela porta, eles vêm para o outro lado. Eles tentam puxar as ovelhas à força pelo outro lado da cerca, porque pela porta eles não têm acesso. E aí ninguém entende nada. E aí Jesus vai explicar a parábola. Aí Jesus explica a parábola de uma forma diferente. Ele disse que tinha um curral, ele disse que tinha ovelha, ele disse que o ladrão se apresentava, ele disse que tinha a porta e que tinha porteiro. Mas agora ele vai explicar diferente. O texto que nós lemos, a partir do versículo 6, ele diz: ei, eu sou. Agora ele se coloca no personagem de todos os elementos. Eu sou a porta. Ou seja, o engano não venha pela porta, porque a porta é Cristo. O enganador e o ladrão não vinha pela frente, porque a frente, a porta, é Cristo. Então o engano vem sempre pela retaguarda. O engano vem sempre por trás, escondido, tentando tomar aqueles que estão no curral, mas ainda estão com os olhos fechados, ainda estão com os ouvidos agravados, ainda estão sem visão, ainda estão sem discernimento, mas está do lado de dentro do curral. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não está conseguindo ver muita coisa. Aleluia. Talvez você ainda não está conseguindo enxergar muita coisa. Ei, mas importa que você esteja do lado de dentro do curral. Talvez você está no meio de pessoas que estão muito mais à frente do que você, está com discernimento muito mais apurado, está com uma visão muito mais elevada do que você, e você está mais ou menos como uma ovelha que está ouvindo de longe, não está conseguindo ouvir muito porque tem comichão nos ouvidos, não está conseguindo entender muita coisa porque a tua visão ainda não está ampla da situação que você está vivendo, mas importa que você esteja do lado de dentro do curral. Importa que você esteja no curral do pastor que te colocou lá. Glória a Deus. Jesus chama as ovelhas de vários apriscos, de vários lugares, e junta num curral só. Ovelhas estranhas uma para com as outras, com costumes, com ideias diferentes, mas estão no mesmo lugar, no mesmo curral. No janeiro que só tem um pastor agora.
E aí, as escamas dos olhos vão caindo, porque aqueles que estão guardados pelo Senhor começam a ser curados os seus olhos, começa a ser curado os seus ouvidos, e você começa a ter discernimento dia após dia, você começa a ter uma visão mais ampla dia após dia, porque você está no curral das ovelhas do bom pastor. Jesus diz: ei, eu sou a porta das ovelhas, e essas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, uma vez ouvindo a verdade e adquirindo discernimento, você não mais será enganado por aqueles que vieram antes. Jesus deixou bem claro: os que vieram antes de mim, porque depois dele não tem vez mais para ninguém. Pegou isso para a tua vida? Antes de Jesus muita coisa te influenciou, mas depois dele não tem lugar mais para ninguém. Receba essa palavra, receba essa profecia. Antes dele tinha muito erro, mas agora só tem espaço para Jesus, só tem espaço para a verdade. Depois dele não tem lugar para ninguém mais na sua vida. Você pode receber isso, a prova é: depois dele não tem espaço para ninguém. Antes de Jesus, as ovelhas estão no curral comunitário, e muitas vozes, muita bagunça, e as ovelhas, às vezes com os olhos agravados, feridos, não conseguiam caminhar para frente, para a porta, e se voltavam para outro lado, se voltavam para o lado das vozes estranhas, porque antes dele eram só vozes estranhas. Isso aqui que o mundo odeia. Antes da voz de Jesus, toda voz foi estranha. Antes da verdade de Jesus ser revelada para as ovelhas, todas as vozes eram estranhas. Glória a Deus. E nos levavam para lá e para cá. Não tínhamos entendimento, discernimento, não tínhamos visão de nada. Mas Jesus diz: depois de mim não tem mais espaço. Porque elas agora têm discernimento da minha voz. Maravilhoso isso. Ter o discernimento da voz de Cristo. Ter o discernimento que quando você está ouvindo uma palavra, quando você está ouvindo um louvor, mas você tem discernimento se Jesus está dentro, se é Jesus que está falando, se o princípio que está sendo ministrado vem da parte de Cristo ou vem da parte dos homens. Vai ter discernimento da voz de Cristo. A voz de Cristo está manifestada onde? Na sua palavra. A palavra é a voz, é o sentimento de Cristo para a sua igreja. Então uma ovelha que todos os dias está aos pés do pastor ouvindo, ela não se engana. Ela compreende: eu sei que voz é esta. Há muitos barulhos em volta, há muitos barulhos e há muitas vozes tentando enganar, mas a ovelha entende: eu conheço essa voz, porque eu conheço este fundamento. Para discernir uma voz, você precisa discernir fundamentos. Aleluia. Porque a voz pode ser limitada no tom. Jesus não está falando de tom de voz. Alguém imitar uma voz suave, uma voz grave. Não é sobre tom de voz que Jesus está falando. Porque o inimigo, a Bíblia diz que ele pode até se transformar em anjos para enganar os escolhidos, se possível. Então não é sobre tom de voz. A Bíblia diz que um pequeno jovem, Samuel, foi entregue desde pequeno para o templo, para servir ao Senhor. E a Bíblia diz que Samuel está crescendo. E o sacerdote já não tem mais visão, ovelha com visão perdida, já não tem mais ouvidos para ouvir e obedecer ao Senhor, mas Samuel está lá. E a Bíblia diz que o Senhor fala e Samuel não entende, porque nunca havia ouvido. Então Samuel corre para o sacerdote: o que está acontecendo? O sacerdote diz: não sei. Samuel ouve pela segunda vez: Samuel, Samuel. E Samuel não entende, porque não tinha, não era conectado.
Estava ali, posicionado no lugar certo, no curral, mas não tinha intimidade, não tinha discernimento. O que era aquilo? Que voz era aquela? E Samuel volta de novo, o sacerdote diz: eu não sei o que está acontecendo, eu ouvi uma voz, chama. E aí o sacerdote espera e entende: opa, próxima vez, Samuel, diga, eis-me aqui. Samuel volta para a cama. E quando Deus fala novamente com ele, Samuel diz: eis-me aqui. Ou seja, sou só uma ovelha que estou no aprisco, ainda não tenho discernimento e visão necessária, mas estou dizendo: eis-me aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Pegou isso? Glória a Não Deus. importa se neste momento você não está tendo visão e entendimento necessário. O que importa é que você se renda a Ele e diz: Senhor, eis-me aqui. Fala, porque o teu servo ouve, porque o teu servo quer obedecer. Ainda não tenho o que precisa ter, mas estou aqui no aprisco, no curral, e eu quero ouvir e obedecer as voz. E quando Samuel começa pela primeira vez a ouvir, ele nunca mais se voltou para outra voz. Deus treinando Samuel, dizendo: Samuel, a partir de agora, até aqui você ouviu voz de sacerdote Eli, até aqui você ouviu Ofni, até aqui você ouviu Finéias, até aqui você ouviu homens que erram, que pecam, que não são suficientes. Mas a partir de agora, Samuel, porque você entendeu e aprendeu a ouvir a minha voz, eu te faço uma referência na terra. Porque a ovelha que está no curral, ela vai ter que ter discernimento. Aleluia. E Jesus disse: o pastor chama elas ouvem, atendem e saem atrás das coisas. Porque o pastor precisa tirar elas do lugar protegido e levar para o campo para se alimentar. A ovelha não se alimenta igual porcos. E você chega lá no curral dos porcos, olha qual é o nome do lugar dos porcos, não é curral, não, outra coisa. Chiqueiro. Joga lá tudo que for lá pro chiqueiro e fica tudo misturado. A ovelha não se alimenta no curral. Curral não é chiqueiro. Curral para ovelha não é chiqueiro. Você não é porco, você é ovelha. Aleluia. Glória a Deus. Você não come qualquer coisa que alguém vem de fora e joga, não. Você come do pasto do Senhor. Por isso Jesus diz: e ouvirão minha voz, sairão, acharão pasto. Porque ele chama para fora para comer. Aleluia. As ovelhas saem para comer, porque sabe que o pastor vai dar alimento puro. O pastor não vai trazer resto para a ovelha. O porco come resto de lavoura, né? O porco come resto de comida. O porco come qualquer coisa. A ovelha não, a ovelha só come do pasto verdejante. Alimento puro. A ovelha só come daquilo que o teu pastor leva ela a comer. É isso para a tua vida. Você é uma ovelha e ele está te chamando para comer o pasto dele. Aleluia. Ele é a porta. Glória a Deus. Está dizendo: não precisa entrar por lá. Quem entra no curral das ovelhas de Cristo não sairão sem discernimento, não sairão sem visão. Você não vai sair daqui sem visão e sem discernimento. Na presença do Senhor você vai adquirir dia após dia visão, discernimento, entendimento do que está acontecendo na sua vida, do que você precisa fazer, porque agora você sabe quem é o pastor da sua vida. Glória a Deus. A ovelha,
conhece o pastor porque sabe o caminho, sabe o alimento que recebe desse pastor. Ele não vai lançar para as ovelhas comer aquele capim seco. O Nordeste lá é braquiária, capim. Não, ele vai servir capim saudável. Ele não vai servir erva daninha, aquela erva amarga que cresce no meio do mato. Ele vai servir para a sua ovelha pasto verdejante. Glória a Então, Deus. se você está ouvindo coisas que não está produzindo vida, não está produzindo paz, não está produzindo confiança, não está produzindo autoridade, é alimento estranho de pastor estranho. Porque aqueles que estão no curral, nas ovelhas do bom pastor, ele acha pastagem. Jesus frisa de novo no versículo: todos quantos vieram antes de mim são ladrões. Mas o maravilhoso é saber que em meio ao mundo de engano, de mentira, de roubo, tem ovelhas que estão blindadas. Aleluia. Tem ovelhas que foram bem discipuladas pelo bom pastor. Tem ovelhas que não vão no engano. Tem ovelhas que não vão aceitar propostas enganosas do ladrão. Tem ovelhas que não vão se corromper no entendimento, porque ela está bem discipulada pelo seu bom pastor. Jesus deixa claro: os perigos têm. Perigos de engano existe, sempre vai existir, mas sempre terá ovelhas com entendimento. Para chegar diante da outra que está um pouco conturbada, que ainda não está com a visão curada, que ainda não está com os ouvidos atentos, e dizer: ei, o pastor está chamando, Aleluia. o pastor está falando. Ei, vamos lá porque ele tem remédio para você. Ei, vamos lá porque ele pode tirar dos seus olhos essa escama. Ei, ele pode abrir os seus ouvidos para ouvir uma boa nova. Ei, você, ovelha que está limpa no meio desse curral, mas você identifica alguém do seu lado que ainda está cheio de coisas para ser arrancado. Ei, você é boca de Deus para dizer: ei, eu estou ouvindo a voz do pastor. Se você não está ouvindo, venha comigo porque ele está chamando e a direção é só uma. Não tem porta dos fundos, não tem porta lateral, somente a porta da frente. Tem que passar por ele. Não tem outra porta. Ovelhas do Senhor não tem outra porta. A porta se chama Jesus, tem que passar por meio dele. Não tem como correr para o outro lado. Não tem como dar jeitinho. Não tem como buscar uma porta mais larga. Não tem como buscar outro tipo de alimentação. Não. É por ele e pelo passo dele, por aquilo que ele é. Aleluia. Você diz: eu sou a porta, eu sou a passagem. Ovelhas não pulam cerca. Aleluia. Ovelhas ficam ali esperando até que o pastor venha e abra a porta. Não fique pulando cerca. Espere a voz do pastor falar com você. Quando a voz do pastor falar: venha, tem um passo para você venha. Tem um lugar para você explorar, venha. Mas ei, ouça a voz do pastor. Se você não está conseguindo ouvir, chegue perto de alguém que está ouvindo. Chegue perto de alguém que está curado. Glória, glória a Deus. Ovelhas não se mistura com bode, irmão. Glória a Deus. Porque bode não ouve. Bode não ouve a voz do pastor. Bode tem que ser arrastado, tem que ser puxado. Bode, quando ele cisma, não tem quem possa.
gosta de quem está servindo, quem está obedecendo, quem está ouvindo, quem tem prazer de ouvir e esperar no Senhor. Ei, não se encoste com pode. Quando o pastor ia levar as ovelhas de vários apriscos, de vários pastores diferentes para o mesmo curral, o pastor tem que sequência: isso aqui é ovelha, isso aqui é bode. Ele junta, no mesmo curral, muitas ovelhas diferentes, mas ele não junta bodes. Bode põe a parte, é outro curral. E com isso, você é diferente. Você não é igual a ninguém. Você é único, mas você está dentro do mesmo aprisco, do mesmo curral. E aí Jesus vai terminar dizendo: ei, eu tenho ovelhas até em outros apriscos, em outros lugares. Mas chegará o momento que haverá só um aprisco e só um pastor de todos. Jesus estava profetizando, trazendo uma mensagem escatológica que o conhecimento dele chegaria até nós. E não seria mais somente as ovelhas de Israel, mas todas as ovelhas da terra iriam se juntar a um só rebanho. E um só pastor. Por isso, maravilhoso é que cresça igrejas na terra. Glória a Deus. Não tem problema. O problema não está no número de igreja. O problema está na voz que está falando lá. Porque Jesus está dizendo: ei, ovelhas de outros lugares se ajuntaram para o mesmo lado, porque estão sedentas de uma só voz. Ei, você é a ovelha que ouve uma só voz, é a voz da palavra revelada de Deus. E se você ouve esta voz, você não será confundido, não será enganado. Ei, o pastor está falando com você: coma da palavra que eu tenho revelado, porque dela sairá alimento puro e santo para a sua vida. E então você vai ter discernimento de quem é louco e de quem é pastor. É sobre a palavra. Aleluia. Tem outra característica, para terminar. Versículo 14. Jesus continuando a explicação: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Jesus quer ter identidade com as suas ovelhas. As suas ovelhas precisam ter identidade com ele. Tem que conhecer as ovelhas e as ovelhas o conheceram. Um relacionamento de vida dupla. Ele não pode somente te conhecer como ele te conhece, mas o desejo e o plano é que você o conheça. Não somente de ouvir, mas de ter parte com ele. Você está entendendo? Ovelha conhece seu pastor não somente de ouvir, mas de ter parte com ele. Aleluia. Ouço, tenho discernimento, tenho entendimento, sei quem ele é, mas não tenho parte com ele. Ter parte. Ter vida. Aleluia. Você está entendendo? Precisa ter parte, ter vida. Porque por um momento ele vai se cercar, te ajudar, te proteger, para você saber o caminho do curral, para você saber o caminho do pasto para se alimentar. Mas vai chegar o momento que ele não vai estar próximo. E aí, se você não tiver parte com ele, você será uma ovelha dispersa. A Bíblia diz que quando Jesus vai para a cruz, as ovelhas se dispersaram. Cada um fugiu para um lugar por causa da pressão da cruz, por
causar perseguição. Mas aqueles que tinham parte com ele se juntaram em um lugar, orando, chorando, com medo, mas estão juntas num lugar esperando. Será que vai ressuscitar? Porque está esperando a promessa se cumprir, tem parte com ele. Ovelha que tem parte com Jesus não vai se perder no meio da angústia, não vai se perder no meio da dor, não vai se perder no meio da perseguição, porque tem parte com ele, conhece não só de ouvir falar, mas tem vida com ele, tem prazer em esperar nele, tem prazer em sofrer também por causa dele. Ovelha tem parte, conhece, sabe a identidade de Jesus, sabe o caráter de Jesus, sabe quem ele é, sabe que ele é Senhor. Elas me conhecem e eu os conheço. Portanto, você não vai mais ser enganado por vozes que parece que é de Jesus, mas não é. Que é suave, mas não é de Jesus. Vozes boazinhas, mas não é de Jesus. Vozes de liberdade, mas uma liberdade que não te leva à santidade. Você não vai mais ser enganado, porque você sabe quem é, como é a voz, qual o fundamento da voz. Não é sobre tom de voz, é sobre fundamento da voz. Pega isso para a tua vida. Não é sobre tom de voz, é sobre fundamento da voz. O tom pode ser até ruim. Sabe aquele tom ruim que João usou, chamando o povo de víbora, mas a voz vinha de Deus. O tom pode ser até ruim. Quando Jesus chegou na porta do templo, quebrou as barracas e disse: "Ei, está roubando, está sendo tudo corrupto, tudo ladrão." O tom parecia ruim. Jesus falando isso, mas a voz era de Deus. Porque às vezes Jesus vai falar com a sua ovelha um tom mais forte, um tom mais difícil, e aí todo mundo vai começar a sair, a se dispersar, e aí Jesus vai olhar para a ovelha que permanece e vai dizer: "E vocês vão sair?" E aí a ovelha que permanece vai dizer e usar as palavras de Pedro: "Senhor, para onde iremos? Glória a Deus. Se só o Senhor tem palavra de vida eterna." O tom está difícil, mas nós sabemos que esse tom é de Deus para a nossa vida. Amém? Pega isso para a tua vida. Não importa qual que você está vivendo agora, o importante é que você está debaixo das asas poderosas de Deus. E é Ele que está falando com você. Permaneça, porque enquanto você estiver no curral, Ele pode curar, Ele pode transformar a sua vida. Receba isso, aplaude e glorifique. Então a igreja, ela não se oprime, ela não se ofende. Quando o tom da palavra for um pouco mais dura, quando o tom de Jesus para ela for um pouco mais duro, a igreja não se ofende, as ovelhas não se ofendem. Quando o pastor deixa ela lá no curral um pouco mais de tempo, reservada para ser tratada, porque ela sabe que o pastor sabe trabalhar. A igreja não se ofende. Vou tratar do pastor, do bom pastor. O pastor chama essas ovelhas para si, ele no mesmo lugar. Porque uma ovelha pode ser curada pela outra. Glória a Deus. Uma ovelha vai passar a ouvir porque a outra aprendeu a ouvir e ela também aprende. Aleluia. Uma ovelha passa a ter visão porque a outra ovelha recebeu visão e ela também aprende a ter visão. Porque está recebendo do mesmo pastor, da mesma fonte. Qual fonte você tem buscado? Jesus é a fonte.
Glória a Deus. Jesus é a fonte da nossa vida. Por isso que Jesus usa aqui a visão e a gente aprende com o irmão. Aí Jesus usa outra aqui e a gente aprende com outro irmão. Porque Jesus está distribuindo no curral das ovelhas as suas virtudes, o seu poder. E quem crê vai pegando as virtudes, vai pegando o poder e vai distribuindo, vai distribuindo. E vai dizendo: eu recebi do bom pastor. Ele está entregando, você não entendeu ainda. Ele está entregando virtude, ele está entregando poder, ele está entregando entendimento, ele está entregando sabedoria. E se você é uma ovelha obediente, você percebe que o outro recebeu e você diz: eu também quero, porque eu estou nesse lugar. E se você receber, eu também quero receber. Porque está no mesmo lugar. Quem está no mesmo lugar recebe da mesma unção, está entendendo? Quem está no mesmo lugar recebe da mesma virtude. Quem está no mesmo lugar recebe do mesmo discernimento. Quem está no mesmo lugar tem visão, porque o mesmo pastor está liderando. Aleluia. O mesmo pastor está presente. O mesmo pastor está falando. Não importa de onde você veio, não importa qual seja o pastor que te trouxe àquele aprisco, importa que o dono daquele aprisco, o dono da ovelha, é Jesus. Aleluia. Os outros são só instrumentos. O dono de tudo é Jesus. E é Ele quem está liberando para mim e para a sua vida entendimento, sabedoria. Pega isso para a tua vida nesta manhã. Em nome de Jesus. Ele está liberando entendimento para a tua vida. Está abrindo os seus ouvidos e dizendo: ei, ouça a minha voz. Eu sou o bom pastor da tua vida. Eu sou o bom pastor da tua casa. Ei, ouça a minha voz. E comece a ter entendimento. Comece a ter visão agora. Comece a entender que Ele está no controle da tua vida. E que você está dentro de um curral. E tem uma porta para você sair. E no momento certo Ele vai te chamar. E quando você sair, você vai achar descanso, alimento, paz, bênção sobre a sua vida, porque Ele está no controle desse curral. Ele está no controle desse anúncio. Ele tem o controle de todas as ovelhas e as chama pelo nome. Maravilhoso. Ele te conhece, Ele sabe sua identidade. Ele sabe realmente quem você é. Ele não se engana. Ele sabe quem você é. Ele sabe que você está precisando ter mais discernimento. Ele sabe que você está precisando ter mais visão. Ele sabe que você está precisando ter mais identidade com Ele, ter mais particularidade com Ele. Ele sabe, e aí Ele vai começar a chamar uma por uma pelo nome. Você já entendeu que Ele está te chamando pelo nome nesta manhã? Você já entendeu que Ele está te chamando pelo nome nesta manhã? Para ter particularidade com Ele, para ter vida com Ele. Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome e diz: venha, venha, porque eu quero passear com você. Eu quero caminhar com você. Eu quero dar alimento na sua boca. Ele te chama pelo nome nesta manhã. Ele te chama, Ele desperta e venha. Desperta nesta manhã, porque Ele te chama pelo nome. Ele te chama pela sua identidade. Diz: vem ter comigo, vem ter parte comigo, vem ter parte comigo. Vem ter parte comigo, Ele não vai ficar escondido no curral. Vem ter parte comigo, Ele não vai ficar escondido debaixo da cerca. Vem ter parte comigo, Ele não vai fugir pela porta dos fundos. Vem ter parte comigo, Ele não vai ficar solto. Vem ter parte comigo, vem ter parte comigo, parte com Ele. Jesus disse: aquele que não se assenta à mesa não come do meu pão, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Ou seja, aquele que não compartilha da minha obra para a sua vida, não tem parte comigo. Glória, glória a Deus. Quando Ele abre a porta do curral e
chama as ovelhas para fora, não é só para levar para o pasto, não é só para dar comida, não é só para liberar bens, é para ter parte. Glória a Deus. Onde ele for, as ovelhas estão indo atrás. Aleluia. No movimento que ele faz, as ovelhas fazem o mesmo movimento. Glória a Deus. Porque as ovelhas têm parte com ele, têm prazer em seguir e obedecer. Em nome de Jesus, sobre a sua vida, sobre a minha e sobre a sua vida, está a verdade do Senhor revelada. E a verdade é que todos nós somos ovelhas do seu aprisco e somos chamados todos os dias para passar por ele e para ter vida com ele e para ter identidade com ele. Receba isso no teu espírito e se entregue a ele nesta manhã. E declare que você é ovelha, declare que você é ovelha do Senhor. Fala, porque Deus se ouve, fala, porque Deus se ouve, e eu estou aqui para ouvir e obedecer. Essa é a vitória. Mas a visão estava ruim, os ouvidos estavam ruins, porque pegou bactéria no pasto, essa ovelha se perdia, saía do pasto, e aí o pastor tinha que ir atrás para trazer essa ovelha, puxava com o cajado. Porque essa ovelha não conseguia ouvir o pastor, não conseguia ver, ela ficava travada sem conseguir andar. E às vezes essa ovelha relutava por medo. Então, às vezes as pernas da ovelha tinham que ser quebradas. O pastor quebrava as pernas dela, colocava nos ombros
levava de volta para o curral para ser curada dentro do curral. Às vezes você está vivendo como uma ovelha que está com as pernas quebradas, está quebrado, não consegue caminhar, não consegue ouvir, não consegue ver nada, está tudo travado na sua vida. Você não consegue se movimentar, você não consegue ver, não consegue ouvir, porque deu ouvido e visão para muita coisa. Mas Jesus permite que por um momento seja quebrada as pernas para depois ser curado. E essa ovelha voltar a caminhar segundo a voz do seu pastor. Então, não resista mais, ouça e obedeça o chamado. Ele te chama pelo seu nome. Glória a Deus. Para seguir a poderosa vontade dele. O nome dele será glorificado. Quem resiste fica no curral, sem ter discernimento, sempre com a visão fechada, sempre com o ouvido fechado, sem discernimento. Quem se entrega, aos poucos vai sendo curado, vai sendo liberto, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Que você possa ser uma ovelha do Senhor, que tem entendimento, que ouve e obedece. Amém? Receba isso, aplaude para Deus. Terça-feira, intercessão. Segunda-feira vai ser intercessão. Às 19 horas, só 19 horas, intercessão amanhã. Quarta-feira estaremos no nome de Jesus. Sexta-feira, mesa de homens e mulheres também. Estaremos novamente adorando ao Senhor. Sexta-feira à noite, iremos ao monte em nome de Jesus. Glória a Deus. Permanecer clamando aos pés do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você possa crescer como ovelha de Cristo em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer em nome de Jesus. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos pelo seu amor, graça e bondade, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, porque somos ovelhas do teu curral, Senhor, e aqui estamos para ouvir e obedecer e seguir e ter vida e ter identidade contigo, Senhor. Deus Santo, guarda, Senhor, os teus filhos, amparados debaixo da sua potente mão, de volta para casa, e que o nome do Senhor seja exaltado nesta semana que está para iniciar, sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Assim eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Ergue as suas mãos, seu grande amor de Deus, Pai. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Graças a Deus, aplauda.